Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos mais uma vez juntinhos, hoje aqui no nosso Rosas da Criação, para o nosso estudo do livro A Gênese, para continuarmos esse estudo maravilhoso. Nós já estamos no capítulo 17, é isso mesmo. Hoje vamos iniciar as predições do Evangelho. No capítulo anterior, nós entendemos sobre a teoria da presciência e agora nós vamos entender sobre como Jesus pôde, em várias passagens evangélicas, prever aquilo que ia acontecer. Então, esse capítulo 17, ele é um capítulo extenso e nós vamos precisar de 2 aulas para finalizá-lo. Mas o que nós vamos estudar no dia de hoje? Nós vamos estudar Ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Jesus, perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo e de Jerusalém, maldição contra os fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho e só pastor, e advento de Elias. Tudo isso vamos estudar na aula de hoje e vamos deixar para a próxima aula a anunciação do Consolador, segundo advento do Cristo, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão e juízo final. É bastante conteúdo, mas nós vamos conseguir com tranquilidade abordar e trazer para você esse entendimento. Então vamos iniciar exatamente falando sobre ninguém é profeta em sua terra. Aqui nessa passagem, Jesus, na verdade, essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58, mostra que Jesus, na sua própria terra, entre aqueles com os quais ele convivia, ele não era acreditado. Tá? As pessoas que o conheceram, que conheciam a sua procedência, sabiam que ele era o filho do carpinteiro, sabia da condição dos seus irmãos, aquelas pessoas achavam difícil que alguém ali que estava no meio deles e que cresceu no meio deles pudesse se destacar como um profeta ou como alguém de uma certa maneira particular diante do todo. E Jesus, na verdade, ele disse que ninguém é profeta em sua terra, exatamente por isso, sabendo que muitas vezes no próprio lugar onde nós nascemos e crescemos, nós não temos a credibilidade que temos em outros lugares. E ele vai exatamente nos explicar isso. E isso, por que isso está na condição de profecia? Porque aqui exatamente como determinados efeitos e fenômenos de presciência. Porque ele estava ali não apenas falando dele, mas falando também de todos aqueles que de alguma forma se destacavam diante da humanidade, mostrando que dentro do seu próprio ambiente, da sua própria cidade, muitas vezes, com exceções, claro, sempre há exceções, mas na grande maioria, ele não obtém dentro do seu próprio meio a credibilidade que ele obtém fora. E ele explica por quê. Ele diz que, na verdade, como aquelas pessoas conheceram você muitas vezes desde pequeno, conheceram ali algumas falhas, algumas imperfeições durante esse processo de crescimento, é como se eles vissem mais o homem material, imperfeito e repleto também de fragilidades, do que o homem espiritual. Então eles têm dificuldade de acreditar que aquele quem eles conheceram e viram que tinha também as suas dificuldades, ao crescer se torna uma pessoa espiritualizada, uma pessoa digna de admiração ou pelo menos de ser exemplo a ser seguido. Diferentemente das pessoas que estão distantes. Porque as pessoas que estão distantes de outras cidades, quanto mais distante do local onde a pessoa reside ou da sua cidade natal, mais credibilidade ela obtém. Exatamente porque quanto mais longe eles conhecem mais o homem espiritual, mais
o espírito mesmo e aquilo que ele traz e que ele contribui para o mundo, do que a sua personalidade, do que a sua materialidade, do que o homem, a figura humana, tá? Então Jesus estava mostrando e dizendo que isso era não só para ele, mas para todos. Ele estava realmente trazendo aí uma previsão também de futuro. Então, na verdade, ele mostra aqui nessa passagem que ele tinha chegado à sua terra natal, ele instruía nas sinagogas, mas ele era, por aqueles que o conheceram, diziam assim: este não é o filho daquele carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? Donde então lhe vêm todas essas coisas? Como a questionar a habilidade, a capacidade dele estar se destacando ali no meio. E por isso Jesus disse: um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa. Então, é exatamente na linguagem atual, diz aqui, aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus conhecidos e entre aqueles com quem vive. A confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência, mostrando que entre os conhecidos e aqueles com quem vive, essa credibilidade é menor. É mais difícil para aqueles que o conhecem acreditarem na superioridade do seu saber e da inteligência. E por que isso acontece? Porque isso mexe com o orgulho das pessoas. Eu conheço aquela pessoa, é difícil para mim reconhecer que ela é mais inteligente, tem mais sabedoria, é mais espiritualizada do que eu mesma. Então, isso é, na verdade, um grande desafio para a humanidade e é um fato trazido por Jesus. Inclusive, ele nos diz o seguinte, aqui o livro A Gênese nos diz o seguinte: o hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias comuns da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer a superioridade moral em alguém que foram companheiros ou colegas, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. O orgulho sofre com a superioridade que é obrigado a reconhecer. Percebam então aí que o orgulho fala muito alto. É difícil para muitas pessoas reconhecerem que aquele com os quais eles conviveram realmente são superiores, são pessoas mais espiritualizadas, são pessoas com mais sabedoria, mais pureza, mais espiritualidade. E é por isso, então, que Jesus coloca de forma muito clara e interessante essa questão da ninguém é profeta, ninguém é honrado, como ele diz aqui, na verdade, um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E aí continua ainda trazendo essas informações, dizendo que tanto mais forte gritam, quanto menores se acham. Ou seja, quanto mais inferior a pessoa se sente em relação àquele profeta, mais ele faz questão de apequenar o outro, o profeta. Então, isso, claro, é um comportamento próprio dos espíritos estreitos e vulgares, dos espíritos ainda mais imperfeitos. Continuando aqui, de outro lado, todo mundo geralmente faz dos homens que são conhecidos apenas pelo seu espírito um ideal que cresce com o distanciamento dos tempos e dos lugares. É exatamente aquilo que nós havíamos dito. Na verdade, quanto mais longe se encontra fisicamente daquela pessoa, mais crédito ela tem para com aqueles que ouvem falar, que sabem dos seus feitos, das suas palavras, das suas orientações. É como se eles vissem mais a sublimidade do espírito e menos a materialidade do ser. Então diz aqui, nesse item, diz: de longe vemos apenas os clarões do gênio.
De perto, vemos o restante do espírito. Então, de longe, vemos só a genialidade daquelas pessoas, mas quem está perto vê o restante, vê também o homem imperfeito. Por isso, Jesus, sabendo disso, procurava, na verdade, não é que ele pregava apenas fora da sua cidade, ele também pregava ali, mas ele procurava pregar naqueles lugares onde ele era mais bem aceito, onde as suas palavras eram mais compreendidas. E aí, interessante aqui que o livro A Gênese fala que depois da morte, isso passa. Como não há mais essa competitividade, como na verdade as pessoas não se apegam, acabam não se apegando mais aos aspectos materiais e de competitividade, porque a pessoa faleceu, aí o aspecto humano que dava àquela pessoa um ar de menos credibilidade, isso se acaba. E apenas o espírito destaca-se. Por isso que quando as pessoas morrem, elas são mais reconhecidas pela humanidade do que quando elas estavam vivas. Exatamente porque enquanto vivas se vê a questão da imperfeição, da materialidade. Quando desencarna, fica apenas o lado espiritual. Então aqui diz aqui na Gênese, depois da morte, quando a comparação não existe mais, resta unicamente o homem espiritual, e tanto maior ele parece, quanto mais se distancia a lembrança do homem corporal. Quanto mais tempo passa, quanto menos lembrança se tem do homem corporal, mais credibilidade, mais aceitação ele recebe. E diz aqui Kardec que a posteridade é um juiz desinteressado, exatamente porque essa comparação, esse orgulho não existe mais, que é o que suscita a falta de credibilidade durante a vida material. E aí coloca exatamente, Jesus não podia escapar às consequências deste princípio, que é ainda inerente a natureza humana, as nossas fraquezas. E é exatamente por isso que ele preferiu ir pregar aos que o escutavam e no meio daqueles em quem ele encontrava simpatia. Então ele sabia disso. Então, para que ele ia buscar excessivamente ou essencialmente a sua terra natal? Ele ali estava também, mas ele preferia os ambientes onde ele era mais bem aceito. Muito interessante também compreender um pouquinho sobre isso, certo? Mas nós vamos agora, meus queridos amigos, para a morte e paixão de Jesus. Aqui, na verdade, são várias passagens, certo? De várias partes dos evangelhos, onde Jesus previa que ele precisava passar por tudo o que ele passou, pelo seu suplício, tá? Ele sabia que ele precisaria ser entregue às mãos dos homens, que ele seria crucificado, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Antes mesmo de acontecer, ele já falava isso. Então, ele já estava o quê? Falando do futuro, certo? Nós não estamos aqui exatamente examinando as passagens onde Jesus pôde prever o futuro. No tocante à sua morte e paixão, a paixão de Jesus, a morte e a paixão de Jesus, ele previu em várias passagens. Ele previu em Lucas, capítulo 9, em Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 17, Mateus, capítulo 20, Lucas, capítulo 18, Mateus, capítulo 26 e Lucas, capítulo 13. Eu só vou ler uma passagenzinha, duas, mas a ideia é a mesma, ele falou isso em várias passagens. Então, ele diz aqui, ó, o Filho do Homem deve ser entregue às mãos dos homens. A partir de então, Jesus começou a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que ali sofreria muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que seria levado à morte e ressuscitaria no terceiro dia. Então, aqui, nesse itemzinho, é só trazendo as várias passagens dessa previsão. Não há um comentário de Kardec sobre isso, porque já foi comentado antes. No capítulo anterior, nós já falamos sobre a teoria da presciência, como Jesus
tinha essa capacidade. Lembram que nós falamos da dupla vista, que ele tinha dupla vista, que ele estava em constante estado de desdobramento pela pureza do seu espírito, e esse desdobramento constante que Jesus tinha lhe oportunizava saber o amanhã. Por isso ele tinha condições. E aqui demonstra que o conhecimento do que aconteceria com ele foi feito, foi mostrado e demonstrado aos apóstolos em várias passagens evangélicas. Por isso aqui Kardec nos traz, nos exemplifica e traz a passagem dessas várias situações que ele vivenciou junto aos apóstolos. Então ele traz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passagens dos evangelhos onde ele traz, onde ele realmente demonstra que ele tinha o conhecimento daquilo que aconteceria com ele, certo? Vamos agora passar para uma outra previsão de Jesus. Como nós estamos vendo aqui, são várias e ele sempre trazia aí, mostrava como ele tinha possibilidade de realizar essas predições. Então nós vamos agora para a perseguição aos apóstolos. Nesse item aqui de perseguição aos apóstolos, igualmente, ele não traz outros comentários sobre a capacidade de presciência, porque já foi falado. Ele só traz as passagens evangélicas onde essa previsão aconteceu, de modo que nós possamos realmente compreender, mais uma vez, que Jesus, em várias passagens, previa o futuro. Então, eu vou ler também só duas, para que nós entendamos aí, percebamos a previsão do amanhã. Ele dizia aqui, em relação à perseguição aos apóstolos, a perseguição que os apóstolos sofreriam no futuro. E não foi o que aconteceu? Todos os apóstolos foram perseguidos, foram mortos, não apenas eles, os próprios cristãos, todos aqueles que seguiram Jesus sofreram perseguições. Então ele diz aqui, tenham cuidado com os homens, pois eles lhes farão comparecer nas suas assembleias e lhes farão açoitar nas suas sinagogas, e por minha causa serão levados aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. Em outra passagem, agora essa que eu li foi de Mateus capítulo 10, mas em João capítulo 16, ele diz: eles lhes expulsarão das sinagogas, e virá o tempo em que aquele que lhes levar à morte julgará fazer uma coisa agradável a Deus, mostrando aí que eles seriam mortos por seguirem Jesus. Tratarão vocês desse modo, porque eles não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo estas coisas a vocês, a fim de que, quando tiver chegado o tempo, lembrem-se de que eu lhes disse isso. Vejam então aqui que ele avisou os apóstolos daquilo que iria acontecer com eles no futuro. Jesus sabia toda a perseguição que os apóstolos e que os seus discípulos sofreriam. Então ele já avisou ali os apóstolos para que eles estivessem preparados espiritualmente para isso, para que quando chegasse o momento do testemunho, eles estivessem ali em condições de realmente darem o testemunho que todos deram em benefício, em confiança a Jesus e ao seu evangelho e a tudo aquilo que ele nos ensinou. Então Jesus, ele, pela sua capacidade de presciência, ele não via só aquilo que aconteceria logo na sequência, mas ele via a longa distância. Quanto mais purificado é o espírito, mais longe ele tem condições de ver, ou seja, por mais tempo, coisas que vão acontecer não num futuro próximo, mas num futuro longínquo. Então, Jesus tinha essa capacidade, ele era um espírito perfeito, então ele tinha condições de ver esse futuro longínquo e não aquele apenas próximo, certo? Temos ainda uma outra previsão que Jesus nos mostra aqui, é em relação às cidades impenitentes. Jesus aqui nesse momento, ele está prevendo que aquelas cidades que não buscavam a sua espiritualização, mas buscavam apenas a vivência da matéria,
iriam no futuro cair. Porque se nós sabemos disso, se o objetivo da humanidade é a espiritualização, é a evolução do ser, uma cidade, um povo ou indivíduo que não busque isso, vai ter o pranto e o ranger de dentes, vai passar por dificuldades, vai de alguma forma cair. E foi exatamente isso que ele previu. Em relação aqui, ele diz, nessa passagem está no Evangelho de Mateus. Ele diz aqui: então ele começou a censurar as cidades onde havia feito muitos milagres, por eles não terem feito penitência, mostrando que eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer o Evangelho, de conhecer Deus, mas não quiseram se modificar, quiseram manter-se nos equívocos. Aí ele diz aqui: ai de ti, Corazaim, ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que foram feitos no meio de vocês tivessem sido feitos em Tiro ou em Sidom, há muito tempo elas teriam feito penitência com saco e cinzas. Eis porque declaro, e aqui vem a presciência, eis porque declaro a vocês que no dia do julgamento, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vocês. E ele ainda fala de Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, sempre ficará elevada até o céu? Ou seja, sempre estará cheia de glórias? Ele diz: será abaixada até o fundo do inferno. Porque se os milagres que foram feitos no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, talvez esta ainda teria sobrevivido até hoje. Eis porque te declaro que no dia do julgamento o país de Sodoma será tratado menos rigorosamente do que tu. Mostrando então, mais uma vez, a previsão do que aconteceria com essas cidades no futuro, que elas iriam cair exatamente porque não souberam vivenciar, fazer penitência significa colocar em prática aquilo que Jesus orientou. E vejam que tiveram condições de conhecer Jesus, de, na verdade, vivenciarem, participarem daquelas experiências, daquele banquete espiritual. E ainda assim buscaram ou seguiram no erro. Vemos ainda uma outra passagem de presciência de Jesus, quando ele fala da ruína do templo e de Jerusalém. Nessa passagem aqui, igualmente, ele traz várias passagens evangélicas onde ele prevê que haveria a caída, a ruína do templo e de Jerusalém também. No Evangelho de Mateus, consta aqui a passagem, mas eu não vou ler tudo, eu só vou ler uma. No Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Lucas, uma no capítulo 19 e outra no capítulo 13. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, e no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler aqui a do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, onde ele diz aqui: quando virem um exército cercando Jerusalém, saibam que está próxima a sua desolação. Então, fujam para as montanhas os que estiverem na Judéia. Retirem-se os que estiverem dentro dela, e os que estiverem nas redondezas não entrem nela. Porque esses dias serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está na Escritura. E aí ele continua ainda falando. E ele vem mostrando então que ele estava aqui como se fosse um alerta, dizendo: olha, quem estiver perto, não entre. Quem estiver nas suas casas, fujam, porque não vai. É como se ele estivesse aqui mostrando que não ia sobrar nada, que aquela cidade, ela realmente seria arruinada. A faculdade, diz aqui Kardec, a faculdade de pressentir as coisas futuras é um dos atributos da alma e é explicada pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros atributos, em grau elevado. Nós já tínhamos falado isso, essa capacidade tão plena de Jesus era exatamente em função dessa perfeição de Jesus. Quanto mais elevado, maior a capacidade de presciência. Vejam aqui o que nós dizemos nesse slide. Tanto mais assim havia de ser com Jesus,
que tinha consciência da missão que havia vindo desempenhar. Ele sabia que a morte através do suplício fatalmente lhe seria a consequência necessária. A visão espiritual que era permanente nele, assim como a penetração do pensamento, haviam de lhe mostrar as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, ele podia prever a ruína do templo de Jerusalém, a queda de Jerusalém, as desgraças que iam recair sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. Então, o que nós estamos vendo aí mais uma vez? Que como ele tinha essa capacidade de presciência, ele tinha condições de saber tudo, da sua morte, de tudo aquilo que ele iria passar, da queda, do problema e das perseguições dos apóstolos, da queda, da ruína do templo e da queda de Jerusalém. Tudo isso ele diz aqui, como diz aqui, essa visão espiritual era permanente nele, assim como a penetração do pensamento. Então ele não só sabia o que se passa, o que iria acontecer. Pela dupla vista dele, ele tinha condições de saber o que as pessoas pensavam. A previsão do futuro e a capacidade de visualizar o pensamento, tudo decorre da dupla vista que Jesus tinha em grau máximo. Vamos então dar prosseguimento. O que é que nós vamos ver agora? Vamos ver a maldição contra os fariseus. Nesse item aqui, o que nós vamos, na verdade, falar? O que Jesus, na verdade, fala e traz nesse item? Que todos aqueles, nós sabemos, os fariseus eram aqueles que tinham as escrituras nos lábios, mas não no coração. E que todos aqueles que de alguma forma não vivenciam o evangelho, eles vão cair, eles vão sofrer, eles vão ter dificuldades porque precisam passar por elas para que um dia eles possam crescer e evoluir. E Jesus sabia disso em relação aos fariseus. Por isso que em várias passagens evangélicas, e Kardec nos traz aqui também, ele fala sobre isso. Então eu vou ler só uma partezinha, até que é uma parte razoável, do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 23, onde ele fala sobre isso. E aí ele diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que limpam o copo e o prato por fora, mas que por dentro estão cheios de rapina e impureza. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que se assemelham a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, por fora parecem justos, ao mesmo tempo em que por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Vejam aí, falando realmente, ele conseguia perceber o interior dos fariseus, dos escribas. Eles falavam muito, mas aplicavam e vivenciavam pouco. E também pela capacidade de dupla vista, Jesus não apenas sabia o futuro, mas sabia o que se passava no pensamento, no interior dos corações. E aí ele ainda diz mais, e aqui vem exatamente falando do amanhã, da presciência. Ele diz: eis que vou enviá-los, profetas, sábios e escribas, e vocês matarão a uns, crucificarão a outros, e a outros açoitarão nas suas sinagogas, e os perseguirão de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vocês todo o sangue inocente que tem sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Digo a vocês, na verdade, que tudo isso virá recair sobre esta raça que existe hoje. Percebam então aqui mais uma vez que ele está fazendo o quê? Ele está prevendo o que iria acontecer com os fariseus. Ele sabia que no futuro
eles iriam, diante dos profetas, sábios e escribas, eles iriam destruí-los, eles iriam matá-los, eles iriam persegui-los. E aí ele diz aqui, mostrando no futuro que, a fim de que recaia sobre vocês todo o sangue inocente que tem sido derramado, mostrando, na verdade, que todo esse erro, todo esse equívoco, e isso é um equívoco, é um débito que se adquire para com a sociedade. Vou explicar aqui uma coisa para vocês muito interessante. Os erros não são só individuais. Claro que todos nós vamos responder por aquilo que nós fizemos, mas nós podemos errar como cidadão, ou seja, perante a sociedade. Nós podemos errar junto do ambiente familiar, para com aqueles que estão próximos, e nós podemos errar em relação a nós mesmos, com a nossa individualidade. Então, nós somos examinados, não é que nós somos examinados, na verdade, nós temos que crescer e vivenciar o Evangelho nos 3 aspectos: para consigo mesmo, para com a família e como cidadão, perante a sociedade. Então, no caso deles aqui, eles não estavam só errando individualmente, mas como cidadão também, porque eles matavam os profetas, os sábios, os escribas, todos aqueles que estavam ali para falar do evangelho, eles destruíam, eles matavam. Então, naquele momento, eles estavam adquirindo débitos coletivos. E nós estudamos isso no livro Obras Póstumas, quando nós estamos estudando sobre as provações, as expiações coletivas. E lá nos mostra que quando nós erramos como cidadão, nós vamos muito provavelmente expiar de forma coletiva. Então, as expiações coletivas decorrem das nossas falhas como cidadão. E as nossas expiações individuais decorrem exatamente das nossas falhas como cidadão. Se eu falho junto a uma família, se uma família inteira falha, ela também vai ter uma expiação coletiva daquele grupo, mostrando que a solidariedade se dá tanto no bem quanto no mal. Se um grupo faz coisas boas, aquele grupo é beneficiado e recebe graças no amanhã. Se um grupo faz coisas ruins, ele vai resgatar coletivamente também aquelas coisas ruins que sofreu. Muito interessante também, certo? Continuando, então, aqui o que nós vamos agora para minhas palavras não passarão. Outra previsão de Jesus. Então, aqui, ele vem exatamente nos mostrar, do Evangelho de Mateus, capítulos 15 e 24, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus estava mostrando o quê? Jesus estava prevendo que, por mais que acontecesse a predominância do orgulho, da vaidade, do egoísmo, por mais que muitas guerras existissem de forma equivocada em nome de Jesus, mesmo que nós deturpássemos as palavras que ele nos trouxe, procurando adaptá-las aos nossos interesses e vontades, ainda assim as suas palavras não passariam. E é exatamente por isso que nós estamos, mais de 2000 anos depois, falando e estudando Jesus. Ele sabia que as suas palavras permaneceriam entre nós, prevendo o futuro, porque como é que nós vamos saber disso, a não ser tendo a capacidade da presciência. Então, Jesus tinha essa capacidade e ele pôde prever exatamente isso. Vejam então, as palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiros em todos os tempos, e aquilo que é verdade se mantém. Seu código de moral será eterno, porque consagra as condições do bem que conduz o homem à sua destinação eterna. Mas as suas palavras chegaram até nós, puras de qualquer mistura e de falsas interpretações, é o questionamento. Que as palavras dele não iam passar? De fato, não passaram. Mas a questão que coloca aqui Kardec é o seguinte: as suas palavras chegaram até nós puras de qualquer mistura e de falsas interpretações? Nós sabemos que não, porque a humanidade deturpou para ajustá-la aos seus interesses e, com isso, ganhar súditos, se elevar,
buscando o poder, buscando ali a vaidade, o ego, o personalismo, em detrimento das mensagens de Jesus. Aí Kardec pergunta, estarão todas elas isentas das denúncias que ele dirigiu aos fariseus do seu tempo? Será que nós hoje não nos vemos muitas vezes na condição de fariseu? Será que nós também muitas vezes não deturpamos o evangelho, não deturpamos até mesmo as mensagens espíritas para adaptá-las aos nossos interesses e vontades? É isso que está sendo trazido aqui para Kardec. E nós precisamos refletir sobre isso, porque muitas vezes agimos assim, com certeza. E, finalmente, todas elas serão, tanto em teoria como na prática, a expressão pura da sua doutrina? E nós sabemos que não, porque realmente as modificamos. Mas ainda assim, mesmo deturpando, aquilo que é verdade permanecerá, como disse aqui, como nós lemos. A verdade, ela se mantém, ela não cai nunca. Já as mentiras, as deturpações, mais cedo ou mais tarde, elas cairão. Então, a mensagem verdadeira do Cristo jamais passará. E o que nós estamos estudando é exatamente isso. Minhas palavras não passarão. E por quê? Porque as palavras de Jesus realmente são verdadeiras. Então, o que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. E o que passará é o que os homens construíram sobre o falso sentido que deram a essas mesmas palavras. Então, o sentido verdadeiro das palavras de Jesus nunca irão desaparecer da terra, da nossa vida, dos nossos corações. Mas o falso sentido, as falsas interpretações que foram dadas às palavras de Jesus, essas sim, com certeza, cairão. Dando seguimento, então, agora a mais uma previsão, Jesus nos fala da pedra angular. Jesus nos mostra e nos fala que ele era a pedra angular, que ele, na verdade, era aquela pedra que sustenta, que ampara, que fortalece todos nós. E ele disse no Evangelho de Mateus, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra angular. Quem ele foi rejeitado? Vocês jamais leram isso nas Escrituras? Foi o que o Senhor fez, e nossos olhos o veem com admiração. Eis porque eu lhes declaro que o reino de Deus lhes será tirado e será dado a um povo que produzirá os seus frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido essas palavras de Jesus, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles de quem Jesus falava. Porque os sacerdotes rejeitaram as palavras de Jesus. E Jesus não era a pedra angular, Jesus se tornou a pedra angular do mundo. Então ele disse que todos aqueles que rejeitassem essa pedra angular iriam cair sobre essa pedra. E essa pedra os despedaçaria, os esmagaria, porque Jesus, a verdade que ele trouxe, iria permanecer, como nós vimos. Suas palavras não passarão. A verdade que ele trouxe é eterna. E toda mentira, todos aqueles que se tornassem ou buscassem se tornar obstáculos, esses seriam mais cedo ou mais tarde retirados. Esses obstáculos seriam retirados pela força do progresso, que tem que preponderar e sempre vai preponderar. Então é o que ele diz aqui, a palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Tudo aquilo que era ruim, ruiu. Tudo hoje que não estiver conforme a vontade do Pai, vai ruir também. E nós não estamos falando apenas de cidades, de nações. Nós estamos falando das pessoas, dos espíritos, dos indivíduos. Por isso, cabe a nós, o quanto antes, buscarmos Jesus, buscarmos vivenciar o seu evangelho verdadeiramente, já que nós hoje conhecemos a doutrina e queremos estar conforme
essa doutrina que nós dizemos acreditar. Continuando, vamos agora para a parábola dos vinhateiros homicidas. Então, aqui consta, no Evangelho de Mateus, consta como se fosse uma parábolazinha, tá? E aí diz aqui, eu vou ler rapidamente a parábola para que nós depois possamos interpretar. Então, havia um pai de família que tinha plantado uma vinha cercada de arbustos e que, cavando a terra, tinha construído uma torre. Depois, arrendou essa vinha a uns vinhateiros e partiu para um lugar distante. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou seus servos aos vinhateiros para recolher o fruto da sua vinha. Mas os vinhateiros apoderaram-se dos servos, bateram em uns, mataram outro e apedrejaram o outro. Então o Senhor lhes enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e foram tratados da mesma forma. Por fim, ele enviou seu próprio filho, dizendo para si mesmo: ao meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram: aqui está o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos dono da herança. E com isso, pegaram-no e lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como serão tratados os vinhateiros? Fará que esses malvados pereçam miseravelmente e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos na sua estação. Então aqui, na verdade, está fazendo uma comparação entre Deus, Jesus e nós. Quem é esse pai de família que é contada aqui no Evangelho de Mateus? É Deus. Ele plantou a vinha dele é a lei que ele estabeleceu, é a lei divina, a qual todos nós devemos cumprir, devemos nos submeter. Quem são os vinhateiros a quem arrendou a vinha? São os homens, que na verdade deveriam aqui estar para ensinar e praticar a sua lei, cuidando da vinha adequadamente e entregando os frutos dessa vinha. Ao entregar os frutos dessa vinha significa o quê? Bem vivenciar a lei e multiplicar, ensinar, difundir aquela lei. Os servos que ele enviou aos arrendatários são os profetas e foram massacrados. Os profetas, ele coloca aqui, todos aqui, os cristãos também foram massacrados. E o seu filho, obviamente, foi Jesus, a quem igualmente eles eliminaram. Então, a pergunta é: como então o Senhor tratará os seus mandatários desobedientes da lei? Com certeza, precisarão todos passar pela lei de causa e efeito. Todo o mal que fazemos a nós, ao nosso grupo familiar ou à sociedade, merecerá responsabilidade. Então, é exatamente isso que nos mostra aqui o Evangelho. Então, nós percebemos que passaram-se milênios, passaram-se séculos, tá? A humanidade hoje está um pouco mais madura do que estava no passado. Então diz aqui, a humanidade está suficientemente madura para compreender aquilo que o Cristo apenas desfolhou, porque então, como ele próprio disse, não teriam compreendido. Então, naquela época, claro que era mais difícil para a humanidade compreender e aplicar as palavras de Jesus. Mas hoje nós já estamos um pouco mais amadurecidos. Hoje nós já temos condições de estarmos aqui refletindo, abordando essas questões e procurando vivenciá-las em nossas vidas. É isso, por isso que a doutrina espírita chegou num momento e numa época de maturidade espiritual. Porque Jesus sabia que essa maturidade espiritual era necessária, intelectual também, era necessária para que a vivência do seu evangelho pudesse ser cumprida, tá? Então nós colocamos aqui, mas se algumas das palavras do Cristo se apresentam encobertas pelo véu da simbologia, como nós vimos ali na passagem, em tudo aquilo que se refere à regra de conduta, às relações do homem para com o homem, aos princípios morais, ele foi extremamente explícito e sem ambiguidade. O que na verdade está sendo colocado aqui? Que aquilo que nós não tínhamos entendimento,
condições de compreender, ele trouxe com parábolas, de uma forma um pouco mais velada. Mas aquilo no que se refere ao trato para com o próximo, as leis morais, os princípios, o amor, ele foi extremamente claro, ele falou com clareza. Ele só deixou de forma velada aquilo que nós ainda não tínhamos condições de entender. Então aqui vamos refletir sobre o que nós fizemos das máximas do Cristo. Então, o que fizeram das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância? Das recomendações que ele fez aos seus apóstolos para converter os homens pela doçura e pela persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes das quais ele deu exemplo. Isso é uma pergunta para nós, hein? Que Kardec nos coloca. Nós estamos aqui refletindo sobre nós. O que nós fizemos? Será que elas foram suficientes realmente para nos modificar? Considerando que agora nós já temos mais entendimento, que agora nós já temos mais condições de compreender tudo aquilo, será que nós estamos aproveitando a maturidade que nós temos hoje para vivenciar o Evangelho? Porque nós temos muito conhecimento, estudamos, mas não nos transformamos. A verdade é que o personalismo, o ego, continuam ainda gritantes dentro do nosso coração. E essa é a reflexão que precisamos fazer. Para que tanto conhecimento se não me transforma? Antes eu saber menos, mas mudar, me tornar uma pessoa melhor, do que conhecer muito e não aplicar. Porque sabemos que a quem mais dado, mais será cobrado. Então, nós que estamos estudando muito, olha a nossa responsabilidade, estamos aumentando a nossa responsabilidade de vivenciarmos o bem. E aí diz, em seu nome os homens se lançaram ao anátema e à maldição. Estrangularam-se em nome daquele que disse, todos os homens são irmãos. Estrangularam-se, mataram-se, feriram-se. Lembremos aí do Santo Ofício, da Santa Inquisição, da Inquisição, lembremos aí das cruzadas. Tudo isso foi em nome do Cristo, certo? Fizeram um Deus ciumento, cruel, vingativo e parcial daquele que Jesus proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Em nome daquele Deus de paz e de verdade, eles sacrificaram milhares de vítimas nas fogueiras, pelas torturas e perseguições, muito mais do que as vítimas que os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses. Venderam-se as orações e as graças do céu, as chamadas indulgências, em nome daquele que expulsou os vendilhões do templo e que disse aos seus discípulos, deem gratuitamente o que receberam de graça. Então, nós estamos percebendo aí como nós nos equivocamos na aplicação de tudo aquilo que ele nos ensinou. Mostrando realmente que nós deturpamos e pouco aplicamos de tudo aquilo que ele nos ensinou. Claro que ele sabia, ele falou sobre isso, ele compreendia essa condição ainda da humanidade. Mas hoje nós não podemos mais fazer isso. Hoje nós não estamos talvez levando ninguém à fogueira porque não pensa como nós, porque nós não podemos fazer isso. Mas será que eu não critico? Eu não condeno? Eu não tiro a credibilidade daquela pessoa? Eu não a pequeno, eu não a mato de alguma forma perante a sociedade, perante os outros? Será que hoje nós não fazemos uma inquisição, um santo ofício velado? A partir do momento que eu condeno o outro porque não pensa como eu? Quando, na verdade, nós estamos aqui para sermos irmãos uns dos outros? Para vivenciarmos o amor? Então, não pensemos que essa previsão de Jesus, ela era só, por exemplo, para as cruzadas ou para o Santo Ofício. Ela é de hoje também. Nós, hoje, muitas vezes, nos comportamos como os vinhateiros, que matam, que humilham, que tiram descrédito, que crucificam o Filho. Todas as vezes que nós não vivenciamos o Evangelho, todas as vezes que nós criticamos, julgamos, apequenamos, criticamos,
nós estamos crucificando Jesus. Porque ele veio para nos ensinar o amor, e se eu não aplico o amor, eu estou como se eu estivesse realmente tornando em vão a vinda do Mestre para cá. Então diz aqui, se ele não está, Jesus, se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito. E como o Senhor da parábola, virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha quando chegar o tempo da colheita. Todos nós vamos ser chamados a prestar contas daquilo que temos feito ou não da mensagem evangélica. Então, nos cabe realmente aplicar aquilo que nós sabemos o quanto antes. Todos os dias nós devemos nos perguntar: hoje eu fui melhor? Hoje eu fui um verdadeiro cristão? Não é se perguntar, será que eu estou sabendo bem a doutrina? Será que eu estou decorando direitinho? Será que eu fiz estudos suficientes? Isso é importante, meus amores. Claro que isso é importante. Mas isso não é o mais relevante para nós. O mais relevante não é o tanto que eu estudo e o tanto que eu aprendo. O mais relevante é o tanto que eu me transformo. Quer saber se o teu conhecimento da doutrina está sendo suficiente? Vê o quanto você se modificou para o bem. O quanto você é mais amoroso, paciente, caridoso, fraterno e humano. Isso é o medidor, é o termômetro que vai mostrar o quanto você aprendeu, o quanto você não aprendeu, ok? Dando seguimento, então, vamos agora para um só rebanho e um só pastor. Então, nessa passagem, no Evangelho de João diz: tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. É preciso que eu também as conduza, elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus aqui, nesse momento, ele está falando do futuro, hein? Estamos falando aí da teoria da presciência. Jesus claramente está anunciando que um dia todos serão unidos em uma única crença. Mas essa crença, como é que essa crença poderá se efetuar? E aqui cabe que muitas pessoas pensam que a doutrina espírita vai ser a religião de todas as pessoas. Não. Todos nós vamos um dia nos unirmos em uma única crença, que é a crença do amor, é a crença realmente em um Deus único. Mas não é que todos nós vamos nos tornar espíritas, mas as verdades espíritas serão ratificadas pela ciência e serão acolhidas pelas demais religiões do mundo, de modo que todas vão estar pautadas em uma única verdade. Por isso que haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus é nosso pastor. E todos nós, a partir do momento que tivermos essa compreensão e seguirmos essa verdade única, estaremos na condição realmente de um único rebanho, certo? Então, como é que virá? Pergunta aqui, como essa união poderá se efetuar? E diz Kardec, ela virá pelo desenvolvimento da razão humana. Desenvolvimento intelectual que vai levar ao desenvolvimento moral. Então diz aqui, esse desenvolvimento da razão humana compreenderá, fará com que ela compreenda a infantilidade, na verdade, de todas essas separações, pelo progresso das ciências, que demonstra cada dia mais os erros materiais sobre os quais elas se apoiam às outras religiões, e destaca pouco a pouco as pedras estragadas das suas fiadas, porque essas pedras estragadas foram incluídas por nós, homens ainda equivocados. Então, se a ciência demolir nas religiões aquilo que é obra dos homens e fruto da sua ignorância das leis da natureza, ela não poderá, ao contrário da opinião de alguns, destruir o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias da unidade. Então, à medida que nós formos desenvolvendo, crescendo, evoluindo, vamos perceber que
é infantil, como ele diz aqui, compreenderá a infantilidade de todas essas separações. Nós não estamos aqui para nos separarmos, nós estamos aqui para nos unirmos como irmãos que nós somos. Então, isso fará, esse desenvolvimento das ciências vai acabando aquilo que foi agregado pelo homem, pelas suas imperfeições. Isso são aquelas verdades que não são realmente, de fato, verdades e por isso vão cair. E ficando a pureza da mensagem evangélica, a pureza da mensagem de Jesus. E aí, nesse momento, isso é o caminho que vai fazer com que essa união se dê no futuro. Vejam ainda o que nos diz aqui Kardec. Diz assim: a religião que um dia terá de congregar todos os homens sob a mesma bandeira será a que melhor satisfizer a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Tem que atender o meu coração, a minha mente e o meu coração. Que não seja desmentida em nenhum ponto pela ciência positiva, que em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for a promotora da inteligência em admitir somente a fé racional, olha aí, nada da fé cega, aquela cujo código de moral, seja o mais puro, o mais lógico, o mais harmonioso com as necessidades sociais. Enfim, o mais apropriado a fundar na terra o reino de Deus pela prática da caridade e da fraternidade universais. Aquela religião que mais se ajustar a tudo isso é aquela que vai, com certeza, precisar mudar menos. Não é que exista uma religião perfeita, que a doutrina espírita seja perfeita. Pode ser que em algum momento os homens, pelas suas imperfeições, também estejam agregando ao espiritismo coisas equivocadas. Mas, no decorrer dessa evolução, aquela que tiver menos enxertos infelizes, é sobre essa que a humanidade, de uma certa forma, vai se unir, porque ela vai precisar de menos mudanças, cair menos coisas, abrir mão, renunciar a menos coisas. Então é isso que ela diz. Aquela que realmente for mais apropriada a fundar na terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade, é exatamente sobre essa que vai acontecer naturalmente a união das criaturas, ok? Bom, e vamos ainda agora finalizando a última teoria da presciência, a última presciência que nós vamos examinar hoje, feita por Jesus, tá? Que é exatamente o advento de Elias. O que é o advento de Elias? Na verdade, segundo as escrituras, segundo os profetas, Elias era um profeta, foi um profeta do passado, muito antes de Jesus vir à Terra, encarnar. E Elias, na verdade, segundo as profecias, antes de Jesus, antes do Messias vir à Terra, Elias retornaria. E só depois que Elias retornasse é que Jesus seria, o Messias estaria entre nós. Pois muito bem, essas profecias eram conhecidas de todos. Aí o que aconteceu? Quando o Jesus estava no Tabor, que houve a transfiguração do Tabor, que Elias e Moisés estavam ali ao lado dele, apresentaram-se ao lado dele, e os apóstolos viram, os apóstolos perguntaram isso de Jesus. Porque exatamente lhe perguntaram o quê? Em resumo, claro que perguntaram nas palavras deles, mas eu estou aqui já traduzindo para vocês. Disseram: Jesus, como que Elias pôde estar aí ao seu lado? Não foi dito que ele deveria vir antes de Jesus, do próprio mestre? Como é que ele não veio então? Então, de qualquer forma, essa profecia não se cumpriu, porque como eles viram Elias ao lado de Jesus ali na transfiguração do Tabor, eles deduziram que Elias não tinha vindo, porque Jesus já estava ali, então aquela profecia não teria se cumprido. E aí Jesus, naquele momento, ele fala do advento, ou seja, da vinda de Elias. Naquele momento, Jesus diz que, na verdade,
Elias já tinha vindo, mas os homens não o reconheceram e o mataram, como fariam com o Filho do Homem. E naquele momento, os apóstolos perceberam que ele estava falando de João Batista, porque João Batista não precedeu Jesus. João Batista veio, era Elias reencarnado, então ele falou ali, mostrou a questão da reencarnação, da pluralidade das existências, e ele disse, ele veio, não reconheceram nele Elias e o mataram, porque exatamente Elias, quando veio, reencarnou como João Batista, não foi ali assassinado, não teve a sua cabeça colocada numa bandeja. Então, na verdade, Jesus estava ali explicando e mostrando tudo o que aconteceu, todo esse conhecimento. Então, isso aqui está no Evangelho de Mateus. Então, diz assim, então os seus discípulos lhe perguntaram, isso foi depois da transfiguração do Tabor, quando eles viram Elias ali ao lado de Jesus, junto com Moisés. Aí eles perguntaram, por que então os escribas dizem ser preciso que Elias venha antes? Antes de quem? De ti, Jesus. Mas Jesus respondeu, é verdade que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Aí aqui que ele diz, ó, mas eu declaro a vocês que Elias já veio, porque era João Batista. E eles não o conheceram. Não conheceram que João Batista era Elias reencarnado, mas o trataram como lhes agradava. Mataram João Batista. Nesse momento aí, João Batista já tinha morrido, tá? Por isso que ele podia estar ali ao lado de Jesus também na transfiguração do Tabor, porque ele já estava desencarnado. É assim que matarão o Filho do Homem, falando mais uma vez aí que ele iria perecer na mão dos homens, falando mais uma vez aquela previsão no que se refere à sua morte. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falava. Então Elias já havia voltado na pessoa de João Batista. Nós podemos ver isso muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar senão com um novo corpo, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Então, o advento de Elias, que foi previsto pelos antigos profetas, era a teoria da presciência. Nós estamos aqui mostrando que Jesus sabia tudo o que tinha acontecido, porque ele tinha o conhecimento, também a capacidade de dupla vista, de ter o conhecimento do ontem, do hoje, do amanhã, mas aqui mostra também a teoria da presciência em relação aos profetas que previram o advento de Elias, porque isso foi lá no passado. Os profetas disseram que Elias havia de vir. Por isso que ele diz assim, por que então os escribas dizem ser preciso que Elias venha antes? Então, esses escribas e esses profetas lá do passado já estavam também prevendo o futuro. Todos esses que previram também a vinda do Messias, de uma certa maneira, estavam ali exercendo a teoria da presciência. Então, os profetas que tinham a capacidade de trazer realmente através das profecias o amanhã, todos eles igualmente estavam ali dotados da dupla vista, que é a capacidade de prever o futuro. Então, não é apenas Jesus, dentro dos evangelhos, que tem a teoria da presciência. Nós estávamos aqui, essencialmente, vendo as passagens de Jesus, mas todos os profetas que vieram à Terra e que estavam aí também, demonstram ter o conhecimento do futuro através da teoria da presciência, através da dupla vista que lhes dá esta percepção. Perfeito? Meus amores, e aqui nós vamos finalizando, então, a nossa aula de hoje. O conteúdo foi extenso, mas nós conseguimos trazer para vocês, que bom. Na próxima aula iremos finalizar, então, este capítulo. Perfeito? Meus amores, um grande beijo, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.